Agora, a conferência do ano que vem vai ter 8 dias. Já estou avisando aqui para você preparar. Ali em meados do primeiro semestre, nós vamos aí, quem sabe ter o pastor Jander de novo conosco aqui, né? Ele andou me dando aí umas voltas aí no passado, aí, mas agora ele veio cumprir, ele veio cumprir comigo aqui, né? Não dava, com muito compromisso, mas agora ele está aqui para louvar a Deus junto conosco. Eu quero então, nesse momento, convidá-lo. Vem cá, pastor Jander, vamos receber a Jesus na vida dele com um aplauso de louvor. Vem cá, pastor. Na verdade, eu quero fazer justiça aqui. Quando eu o convidei da última vez, ele ia passar por um cateterismo, é isso mesmo? Você passou pelo... Ainda bem que passou, né, gente? Passou pelo cateterismo. Pastor Jander Magalhães. O Jander, assim, muitos anos de convivência, né? Eu acho que nós temos mais de 30 anos de convivência. A Donep, né? Muita convivência e também muito carinho, muito respeito ministerial. Então eu quero te convidar nessa hora a estender a sua mão para cá, para nós orarmos pelo servo de Deus, e ele vai ter aqui uma hora para ele pregar à vontade, e deixa Deus usar a vida dele aqui nesse lugar, né? Ore por ele agora, porque ele vai ser boca de Deus para nós aqui, né? É um homem como nós, mas vai ser boca de Deus nesse lugar. Senhor, muito obrigado pela vida do Jander, pela disposição que ele teve de vir aqui servir a igreja do Senhor. Ó Deus, nos seus muitos compromissos, ó Deus, eu sei, o Senhor tem levado esse homem a muitos lugares, até fora do país, para a glória do Teu nome, mas ele veio, Senhor, então ele é o instrumento que o Senhor vai utilizar agora. Assim nós oramos, apresentando a vida dele ao Senhor, e muito agradecidos pelo privilégio de receber esse servo aqui neste lugar. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus, e a igreja dá um baita de um glória a Deus aí. Queridos, graça e paz do Senhor Jesus a todos, amém. Que bom poder voltar aqui, encontrar o pastor Elan, Simone, e não estou vendo muita gente aqui, mas deve ter algum conhecido por aí afora, né? Fiquei empolgado que o Elan subiu aqui, nesse degrau aqui. Você está fortinho, rapaz. Eu tive que dar a volta lá. É bom poder reencontrá-lo, né? Muitas reuniões na época da Donep, né? Em Ipanema, eu fui presidente do capítulo, depois andei falando por aí em algumas reuniões e estive também aqui nesse ministério com vocês quando eu era ainda lá na Princesa Isabel, e depois acho que eu tive aqui perto no Olegário Maciel. Uma vez eu trouxe o pastor de Cuba também, pastor Saul, né? Mas, queridos, é muito bom estar aqui com vocês. Eu acho que muita gente aqui me conhece. Eu sou de Ipanema e sou pastor da primeira igreja Assembleia de Deus lá em Ipanema. Vamos fazer 73 anos naquela cidade e estamos lá humildemente servindo ao Senhor. E sou casado com Eunice há 44 anos e um mês. E tenho 3 filhos, né? O Rafael, Gustavo, a Fernanda, 2 noras, um genro, e agora eu estou com meia dúzia de netas, tudo menina, não tem nem um machinho lá. Estou orando para Jesus mandar mais, né? E coisa boa é ser avô, rapaz. Ser avô é ser pai com açúcar, né? É uma delícia. Você pega o bichinho, brinca, e quando chora você devolve para a mãe. É uma benção, né? Maravilha. Viu como é que é, né? E eu estou muito feliz também pelo progresso da obra do Senhor por onde temos passado. Eu vim aqui, estive com vocês, com o pastor Elan, uma vez que eu trouxe o pastor de Cuba. Eu só vou gastar 1 ou 2 minutos aqui e dizer para vocês que eu cheguei em Cuba no dia 12 de janeiro de 2005. E o projeto Cuba, eu não canso de falar, é um projeto muito abençoador. E foi um marco também na minha vida, né? Porque eu estava aqui na cidade de Caratinga, ali atrás da rodoviária ali, não sei como é que chama, Limoeiro ali não, né? Na casa da irmã Cidinha, que mora aqui em Caratinga atualmente, esteve para os Estados Unidos, e na casa dela e do Milton, que era o esposo dela, ele era americano, ela brasileira, e eles moraram muitos anos na Flórida, muitos anos na Flórida. E
Conversando com ela, ela falou: pastor Jander, você tem que conhecer o pastor Josué lá de Cuba, e não sei o quê, ele é uma bênção lá em Cuba e tal. Eu falei: mas meu Deus do céu, Cuba? Eu falei: mas tá bom. E conversamos e nunca mais tocamos no assunto. Aí eu fui pregar em Brasília, lá no Distrito Federal, dia do meu aniversário, 23 de maio de 2004. E quando eu terminei de pregar, um presbítero veio perto de mim, botou a mão no meu ombro e falou: Jander, pastor, eu posso orar pelo senhor? Eu falei: claro que pode, oração é sempre bem-vinda, né? E ele começou a orar por mim e Deus o tomou em profecia. Vocês que crê aqui que Jesus fala, não crê? Tomou em profecia, com a mão no meu ombro, e começou a profetizar e disse assim, o Senhor me disse através dos lábios dele: meu servo, dentro de 30 dias eu vou mover um convite para tu deixares o país mais uma vez. E o abençoado parou de profetizar em português e começou a profetizar em espanhol. Só que ele não falava espanhol, mas o Espírito Santo fala espanhol. E fala até mandarim o Espírito Santo. Fala japonês, fala tudo. E aí eu entendi que Deus estaria me levando para um país de língua hispana, porque aquele irmão não falava espanhol, mas profetizou em espanhol. Para mim não era novidade, porque eu morei um tempo nos Estados Unidos, em 2001, eu morei nos Estados Unidos uns meses, e eu me lembro que eu estava pregando num domingo à noite, e quando eu terminei de pregar em português, e fiz o apelo, naquela noite não tinha tradutor, era uma comunidade de brasileiros, não tinha tradutor, mas no meio das pessoas que estavam participando do culto, tinha uma moça, que ela era da Rússia, ela falava russo e inglês, o nome dela é Ana, ou Ana, ela falava russo e inglês, e eu preguei em português, e quando eu fiz o apelo, aquela moça veio à frente chorando, aceitando Jesus. Depois do culto, ela procurou, abraçou a mim, Eunice, e muito, falando em inglês, né, e disse: muito obrigado vocês terem vindo a esse país, hoje eu tenho Jesus como meu Salvador. E ela falou uma coisa que eu nunca vou esquecer, ela disse: enquanto o Senhor pregava na língua do Senhor, eu entendia o que o Senhor pregava. O Espírito Santo simplesmente traduziu para ela, do português para o inglês ou para o russo, eu não sei. Só sei que ela foi alcançada pela mensagem do Evangelho. Então, para mim, foi uma experiência linda. E eu voltei, nessa época eu morava em Viçosa, que é a cidade universitária, né? Eu tinha levado os meus filhos para estudar. E eu voltei para Viçosa e Deus falou em Brasília, vamos aguardar. Dias depois eu recebi um e-mail no meu computador, e esse e-mail dizia, era agosto de 2004, o e-mail dizia, carta de invitação. E quem fala espanhol sabe que invitação é convite. E essa carta dizia: meu nome é Josué Ramos Sanfiel, fiquei sabendo através da irmã Cidinha e do irmão Milton, que o senhor é um homem de Deus, e gostaria de convidá-lo a vir a Cuba para pregar o Evangelho aqui. Eu confesso para você que a minha mão suou, minha barriga doeu, que eu lembrei logo do Fidel Castro, apesar que o meu nome é Jander Magalhães de Castro, né? Então, mas sei lá se ele não me reconheceria como da família, né? Eu poderia ter problema, um país comunista, né? Você está rindo porque não é você, né? E aí eu comecei a falar aqui em Cuba. Irmãos, com 3 meses eu tinha o visto, mas foi uma canseira para conseguir o visto. Teve que me movimentar em Brasília, foi um negócio meio louco. Mas eu sou uma pessoa teimosa. Quando Deus põe um negócio no meu coração, eu sou insistente. E uma semana antes de eu ir para Cuba, eu fui pregar aqui em Água Doce do Norte, no estado do Espírito Santo. E quando eu terminei de pregar, numa manhã missionária, um diácono muito simples, irmão Sebastião, me convidou assim perto do púlpito e falou: pastor, esse país que o senhor vai aí, ó, tinha uma semana para eu ir, faltava uma semana. Esse país que o senhor vai aí, ó, esse país que o senhor vai aí, ó, e fez assim, porque ele não sabia onde era Cuba, né? Se era Ásia, África, Europa, Oceania, ou a ilha do Caribe. Ele só falou: esse país que o senhor vai aí, ó, Deus vai abrir uma porta para abençoar muita gente. As coisas de Deus, irmãos, elas se encaixam, não é verdade? Amém, irmãos? Eu estou falando um pouquinho de missões porque o reverendo Elan pediu se eu pudesse dar um pouquinho de testemunho de Cuba. E aí eu fui para Cuba, irmãos, com 3 problemas. Eu não canso de falar isso, com 3 problemas. Número 1, eu não sabia falar espanhol.
Número 2, eu não conhecia ninguém em Cuba. E número 3, eu não sabia para onde eu estava indo. A única garantia é que eu sabia com quem. Não, eu vou falar outra vez. A única garantia é que eu sabia com quem. E aí foi onde eu aprendi que a obra de Deus você não tem que saber para onde, você tem que saber com quem. Porque se é o Senhor que está te levando, descansa. Porque onde não importa, importa é quem está te levando. Porque o que vai te garantir a vitória não é o lugar para onde você foi, é a presença daquele que está te levando. Algumas pessoas entenderam isso aqui, porque é muito importante isso aqui. E eu cheguei ali em janeiro de 2005, uma longa história, estou preparando para lançar o livro agora em janeiro do ano que vem, de 20 anos de Cuba, né? E Deus me fez prosperar. Em março de 2005, eu adotei 15 missionários ali. 6 meses depois, nós tínhamos passado para 50 famílias. Um ano depois, a minha folha de pagamento eram 100 missionários. Irmãos, esta semana eu estou fazendo a transferência. A minha folha de pagamento são 790 missionários. 790 famílias. Eu já fui em Cuba 20 vezes. Fiquei detido, a polícia... É uma longa história. E eu já comprei 305 bicicletas para os pastores. Já compramos 100 cavalos. Quem ganha um cavalo ganha uma SW4. Porque um salário mínimo são $15 aproximadamente. Na época que eu cheguei era $13, 70 e poucos reais o salário mínimo. E nesse período Deus nos honrou de uma forma gloriosa. E nós temos trabalho com crianças, adotamos viúvas, tem mais de 100 viúvas adotadas. É um trabalho maravilhoso. E eu tenho uma notícia para você maravilhosa. Um país comunista, o Fidel Castro morreu, o Raul Castro está doente, o sistema comunista está capengando, mas a igreja vai bem, obrigado. É para glorificar de pé, como diz o Valdemiro, o pastor Valdemiro. Você sabe que a Globo não gosta muito da igreja, mas ela outro dia teve que publicar um negócio no G1, escrito assim: o país prioritariamente ateu está se tornando um país evangélico. E o meu sobrinho me mandou esse link dessa reportagem e escreveu embaixo assim: e o senhor tem culpa disso. Eu me sinto culpado de Cuba estar se tornando um país cristão. Irmãos, tem uma igreja linda naquele país. Tem uma igreja maravilhosa naquele país. E eu queria gastar 3 minutos, gastei 10, falando de Cuba. Ore por nós, porque todos os meses eu preciso enviar ajuda e Deus tem suprido todas as necessidades. Vou falar algo que eu não canso de repetir, o reverendo Elan, para você aqui, guarda isso. Deus me disse há uns anos atrás: eu tenho um plano, eu tenho um projeto e eu tenho recursos. Eu estou procurando quem acredita no plano e no projeto, porque o recurso é meu. Sabe o que o Senhor me disse nesse dia? Fazer uma arca para mim é a coisa mais simples. No estalar de dedo eu faço. O problema não é fazer a arca. O problema era achar um Noé que acreditaria num projeto de chuva sem ter caído uma gota d'água. O Senhor me disse: tirar 2,5 milhões de pessoas do Egito, para mim, é a coisa mais simples. O difícil é achar um Moisés que acredita que com uma varinha na mão iria tirar 2,5 milhões de pessoas dali. O difícil não é Deus fazer, o difícil é acreditar, é achar quem acredita no projeto. E eu venho falar disso para vocês aqui hoje. Pode ampliar o lugar da tua tenda e as cortinas da tua habitação. Estendam, não impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Amém? É o tema desse evento aqui, alargando as cortinas, ampliando e firmando as estacas. Mas eu gostaria, porque eu já li Isaías, acabei de ler Isaías 54:2, não sei se é possível botar, isso aí que já está na tela, mas eu gostaria, que eu tenho alguns minutos, de dizer para você que esse texto, hoje eu meditei nele e ele mexeu muito comigo,
Mas antes de falar desse Isaías 54, eu queria levar você para pensar algumas coisas referente ao livro de Isaías. O livro de Isaías ele é um livro que ele é chamado de mini-bíblia, porque a Bíblia tem 66 livros, o livro de Isaías tem 66 capítulos. O livro de Isaías tem algumas curiosidades, para começar do personagem que escreveu, Isaías. O seu nome significa salvação de Deus. E é interessante que ele foi o mais ilustre de todos os profetas. Por quê? Porque ele era de sangue real. Ele era sobrinho do rei Amazias, ele era primo de Uzias e ele era neto do rei Joás. Esse profeta Isaías, ele profetizou na época do reino dividido, reino do norte e reino do sul. E a posteriori ele ficou profetizando só no reino do sul. Mas o nome desse profeta Isaías aparece 21 vezes no Novo Testamento. 21 vezes o Novo Testamento faz referência dele. Ele profetizou aproximadamente por um período de 50 anos. E esse profeta Isaías, a tradição diz que ele foi martirizado, cortado pelo meio na época do rei Manassés. Ele é chamado de um profeta messiânico, porque é o que mais falou a respeito de Jesus. Mas ele tem uma característica tremenda, que por 30 vezes ele refere ao Senhor Jeová, chamando o Senhor de santo. Um dos atributos de Deus é a santidade. Oh glória, oh glória. Eu sinto Deus aqui. E eu gostaria de te dizer que por aproximadamente 50 vezes ele chama o Senhor de Jeová Shebal, ou Sabaote, que quer dizer Senhor dos Exércitos. Por 50 vezes. Este profeta, estou todo arrepiado aqui, Elano. Não é chavão de pregador, não. Quando eu sinto Deus, eu sinto mesmo. Entendeu? Você já me chamou de velhinho também, não tem problema, eu estou com muita experiência. Vai lá. Esse profeta, ele teve uma experiência tão fenomenal que, não obstante ser profeta, ele teve um dia D na sua vida, que foi Isaías, capítulo de número 6. Foi quando ele assistiu um culto no céu. Ele teve uma visão de um culto no céu. E esse dia mudou a história dele. Quem sabe é esta quarta? Quem sabe é hoje, que é o dia D da sua vida. Eu estou sentindo Deus aqui. Ele viu, a primeira coisa que ele viu é que ele viu um céu em movimento. Você que não gosta muito de movimento, de glorificar, de adorar, de aplaudir, eu acho que você deveria ir acostumando com esse negócio de culto, que às vezes demora um pouquinho mais, porque no livro de Apocalipse, menino, capítulo de número 4, versículo 8, diz que o culto lá no céu dura 24 horas. E se você está querendo ir para o céu, te prepara, porque é 24 horas. É dia e noite. Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Se aquele tecladista congregasse na minha igreja, eu não ia dar ceia a ele, porque ele saiu daqui. E se ele tiver ido embora, é disciplina. Eu já queria cantar um pedaço de um hino e o tecladista foi embora. É brincadeira lá. Mas se ele puder voltar, ele volta. Entendeu? Aleluia. Ele viu no céu, o céu em movimento. Eu estou no capítulo 6, eu estou com a esperança que eu chego no 54. Mas espera aí. Fica tranquilo, tá bom? Quem mora no Ipanema sou eu, quem tem que passar na mata do Feliciano sou eu, né? Por isso você pode falar que pode ficar à vontade, né? E o tanto de onça que tem lá? Eu ainda não vi, não. Vi uma vez só, mas eles falam que tem. Então, Isaías viu o céu em movimento. Esse homem é privilegiado porque ele assistiu um culto no céu. E eu queria pontuar para vocês algumas coisas aqui. Já está vindo, pastor. Não vai buscar ele, não. O tecladista. Não, acalma aí, pastor. Pastor, perdoa, desculpa aí. Não vai, não. Olha para cá, o fettuccine já está no negócio lá assando, fica tranquilo.
né? Vai lá. Então, desculpa as brincadeiras, irmão. Pelo amor de Deus, eu já estou agora com vergonha. Me dá um ré menor, vou cantar em mi e vocês vão ficar com dó. Olha para cá. A gente fala cada coisa. É o seguinte, ele viu essa festa no céu. Um céu em movimento. Ele assistiu um culto lá. E eu queria falar com vocês algumas coisas que o Isaías viu no céu. Primeiro, ele assistiu um culto e esse culto tinha a primeira característica. Era um culto que tinha a presença de Deus. Porque a Bíblia diz que ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. Irmão, culto sem presença de Deus é qualquer outra coisa, menos culto verdadeiro. Porque o que faz isso aqui ser culto é a presença do Espírito Santo de Deus. Eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Primeira característica do culto que ele assistiu, Isaías 6:1, presença de Deus. Segunda característica do culto, vou vontade de voar aqui. Segunda característica do culto que ele assistiu no céu, adoradores reverentes, disciplinados. Irmão, aqui pode ter algumas manifestações, mas não é bagunçado não, o negócio é reverência. Porque aqui eu não estou fora de si, eu sei que eu estou em Caratinga, eu sei que eu estou na igreja do pastor Elan, da Simone, eu sei que eu estou na Água Viva, eu sei que eu tenho que voltar para Caratinga, eu sei que eu estou com fome, eu sei que aqui tem esse copo d'água, entendeu? Eu não estou aqui, eu não sei onde eu estou não. Adorador reverente, eu estou dizendo santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor. Cadê a mão lá no céu? Digno de louvor, tu és santo. Feche os seus olhos e adore, santo. De louvor, amém. Adoradores disciplinados, 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 voavam e com 2 cobriam os pés. Cobrir os pés, sinal de reverência. Com 2 voava, sinal de trabalho. Com 2 cobrindo o rosto, sinal de adoração. Culto com presença de Deus, adoradores reverentes. 3, culto com exaltação à santidade de Deus. Irmãos, aqui não tem ninguém que é aplaudido e adorado a não ser Ele. É Ele que é santo. Kadosh Adonai, santidade ao Senhor. E é interessante que os serafins, a classe de anjos, né? Anjo, arcanjo, querubim, serafim, não é fiote de anjo não, irmão, é serafim. É interessante que eles cantavam dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Eu sempre pensei que eles faziam assim, ó. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Mas o texto diz que eles diziam uns para os outros. Está na Bíblia ou não está? Dizia, santo, santo, santo. O santo aqui não somos nós não. Você pode levantar a sua mão e dizer 3 vezes, 1, 2, 3, santo. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. De novo, santo. Então ele viu. O culto que ele estava tinha presença de Deus, tinha adoradores reverentes, tinha exaltação à santidade de Deus, mas em quarto lugar, o culto que ele assistiu tinha anúncio e demonstração, anúncio da palavra e demonstração do poder de Deus, porque os umbrais das portas se moviam. Mas depois de anúncio da palavra e demonstração do poder, o culto que ele assistiu tinha
convicção e confissão de pecado. Porque, irmão, no lugar que Deus está e a santidade de Deus está, o pecado assusta. E aí você fala, eu não quero sair daqui com chave de carro novo, eu não quero sair só com chave de apartamento, eu não quero sair com chave de vitória, eu quero sair daqui querendo ser mais santo. Vou falar um negócio, você vai achar graça, porque Deus não tem só chave de carro novo, chave de empresa, chave de casa, chave de apartamento, não. Deus tem chave de fenda também, para meter no parafuso assim e falar a palavra de Deus e dizer, ó, você precisa melhorar, tu precisa santificar mais. E quando ele viu o anúncio da palavra de Deus, ele compreendeu a fragilidade dele e disse, Senhor, ai de mim que vou perecendo, porque diante da santidade do Senhor, eu estou sendo esmagado pela tua glória. Ai de mim, porque eu sou um homem de impuros lábios, e eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e eu também, os meus lábios são impuros, e os meus olhos viram. Não, eu vou falar de novo. E os meus olhos viram. Aí ele sente o peso do pecado, e quando ele vê o peso do pecado sobre ele, agora ele tem uma sétima visão, pastor Elan. Ele tem a visão da providência para a purificação. Ele disse, ai de mim. Aí o Senhor deu uma olhada e falou, você mesmo não vai resolver esse problema não, eu vou ter que resolver para você. Interessante, não sei se tem médico aqui ou enfermeiro, nós lá na roça, quando alguém passa mal e começa a sentir dor no peito, ai, dor no peito, o que a gente faz? Traz um copo d'água aí, não é assim? Traz um copo d'água aí, dá água. O Isaías está esfregando o peito e gritando, ai de mim, ai que vou perecendo. Aí o Senhor falou, agora não vai ser água não, filho. Falou com o Serafim, vai lá no braseiro. Você não está precisando de água, nós estamos precisando de fogo. Tu quer fazer a obra de Deus e realizar para a glória de Deus, tu vai precisar de fogo. E esse fogo fala da presença do Espírito Santo. Vamos cantar de novo. Santo. Fecha os seus olhinhos, eu sinto que é um mover do Espírito de Deus. Poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. E quando ele é tocado nos lábios, ele é purificado. Oh glória! E quando ele é purificado, você está sentindo a presença dele aqui, tá? Eu estou vendo gente chorando, eu estou vendo gente quebrantada aqui, pastor Delano. Aleluia. Quando ele sente a presença, ele sente o peso do seu pecado, e a providência de Deus vem, pega lá uma brasa e toca nos lábios dele, e quando tocou, disse, eis que o teu pecado foi purificado, a tua iniquidade foi tirada, e quando ele está limpo, agora, aleluia, aleluia, uma voz do céu brada e disse, quem enviarei? O Senhor está bradando aqui esta noite, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Depois dele ver a glória, depois dele contemplar a adoração, depois dele ver a manifestação da palavra, depois dele ver os umbrais do templo mover, depois dele cair pelo chão, depois dele ser purificado, ele brada e diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Se o Senhor esta noite, manifestando aqui neste lugar, disser, dá para você emprestar sua vida para mim. Aleluia. Eu sinto que esta semana, esta conferência de avivamento é uma semana de chamada. Deus vai chamar gente. Deus está levantando homens e mulheres aqui, mas você vai precisar de ter um encontro com Ele. Você vai ter que ter o seu Isaías 6. Eu vou repetir. Você vai precisar de ter o seu Isaías 6. De cair pelo chão não forçado, mas diante de contemplar a glória e a soberania de Deus. Daqui de cima eu estou vendo um monte de mãos levantando. Aleluia. E aí você diz, mas pastor, eu não sou capaz. Pastor, mas eu não sou capaz, eu não posso. Isaías também não era. Deus é Deus dos improváveis. Eu não sei, eu acho que vocês cantam esse louvor, mas se não cantar, vou cantar pelo menos um pedacinho. Você diz assim, eu não sei, eu não posso. Eu tenho uma notícia para você.
Eu não sei o que ele viu em mim. Não entendo por que me amou. Eu não sou o que devia ser. Mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Eu sou falho, ele é fiel. Olha Deus falando aí. O que eu deveria era morrer, mas ele me ofereceu o céu. Eu só quero adorar. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei por que ele me escolheu, mas de uma coisa eu sei: tudo que eu tenho ele me deu. Isaías agora está preparado. E daí para frente Isaías começa a falar de Jesus. E quando começa a falar de Jesus, a gente não tem jeito, né, irmãos? A gente empolga. Eu vou saltar alguns textos, mas eu quero chegar em Isaías e eu já estou com 30 minutos. Deixa eu virar ele de boca para baixo aqui. Não, não é boca, é de frente. Capítulo 7, 14, ele diz: porque eis que o Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e será o seu nome Emanuel. O homem agora começa a falar, tudo é Jesus. Jesus. 720 anos antes de Cristo. No capítulo do número 9, ele fala dos nomes. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O principado está sobre os seus ombros. E tem um detalhe: o seu nome será Maravilhoso Conselheiro. Vou repetir: o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, o seu nome será Deus Forte, o seu nome será Pai da Eternidade e o seu nome será Príncipe da Paz. E ele vai falando, eu vou caminhando aqui, quando chega lá no capítulo de número 40, esse abençoado desse profeta Isaías fala de um personagem tremendo. Capítulo 40, versículo de número 3. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda ao nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte, todo outeiro será abatido. E o que está torcido se endireitará, e o que é áspero se aplainará, e a glória do Senhor se manifestará. Quando Isaías falou nisso, ele estava falando, sabe de quem? De João Batista, porque João seria a dobradiça que ia abrir a porta para a chegada do Messias. Acho que eu falei um negócio chique aqui. O João era a dobradiça que abriria a porta para a chegada do Messias. Sem João, o Messias não chegava. Então Isaías falou, ó, o Messias vai chegar, mas o João vai abrir a porta. A voz do que clama no deserto. Ele vai preparar o caminho, ele vai aplanar. E daí a pouco a glória do Senhor vai se manifestar. Uma mão levantada, cadê a segunda? A glória do Senhor se manifestará. Aí eu não vou me deter em Isaías 40, porque não é o meu foco. 41 vai falando, 43 vai falando, operando ele, quem impedirá? Eu sou, não há ninguém além de mim, etc. E ele vai falando. Quando chega no 53, ele mostra o quê? Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Isaías 53, cadê? Põe lá, Isaías 53, 1. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Oh glória, aleluia. Mas ele era desprezado, mais indigno
peregrino entre os homens, homens de dores e experimentados nos trabalhos, um como de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Mas tem um detalhe: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores. Opa, alguém reagiu aí? Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre... Aleluia. Nós o reputamos por aflito, ferido de Deus, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Diga comigo, Jesus. Diga de novo, Jesus. Outra vez, Jesus. Aqui estava a promessa da fundação da igreja. Ramaia Sebe. O Barriana Shubi Kalasai. A igreja é a coisa mais linda que tem sobre esta terra. Ela é um projeto da eternidade. Antes de Deus dizer haja luz, ele já havia dito haja cruz. Antes dele existir, do mundo existir, o cordeiro na memória eterna de Deus já estava morto. E o Isaías agora está dizendo, ele não tinha parecer, não tinha formosura, mas foi através do sangue dele. Ele levou sobre ele as nossas dores e as nossas enfermidades. Agora deixa eu abrir um parênteses aqui para você dar um glória comigo. Se você não der um glória, eu não vou fazer nada. Capítulo Isaías 53, coloca o versículo de número 11 para mim. Mas não leia ainda, olhe só aqui para o pastor. Jesus nasceu, viveu, morreu, ressuscitou, voltou para o céu, corpo glorioso, mãos furadas, peito, as marcas da coroa de espinho, para resgatar a igreja. Para que nós estivéssemos aqui. Você concorda? Você está aqui porque ele pagou o preço por você. Inclusive por você, Maria. Inclusive por você. Você pode dizer graças a Deus? Então nós somos igreja. Agora você imagina no céu. Aleluia. Salmo 24, versículo 8, 9. Diz assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças, porque está chegando aí o Rei da Glória. E alguém pergunta: quem é este Rei da Glória? A resposta é o Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. É porque quando ele vier buscar a sua igreja, mantenha esse versículo aí. Versículo de número esse aí. Quando ele vier buscar a sua igreja, a igreja vai encontrar com ele nas nuvens. E Jesus na frente, a igreja atrás. E um coral vai cantar: levanta as portas aí, porque o Rei da Glória está chegando aí. E alguém pergunta: quem é esse Rei da Glória? Não, o que está vindo agora aí é o Senhor dos Exércitos, porque está vindo um exército atrás dele. Que exército é ele? A noiva. A noiva do Cordeiro, vou repetir: a noiva do Cordeiro. Ele na frente, a noiva atrás, e chegando lá. Agora Isaías 54:10 está escrito assim. Isaías 54:10. Vai lá para mim, rapidinho. Embora... Não, é Isaías 53:10, desculpa. Embora... Vai lá, 53:10. Só voltar um capítulo. Vamos. Contudo foi da vontade do Senhor. Aleluia. Esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, só que tem um detalhe: ele verá a sua descendência. Outra tradução que não é a NVI diz: ele verá o trabalho, o fruto do trabalho da sua mão, e ali está dizendo que ele vai ficar satisfeito. Sabe qual é a interpretação do versículo? Quando ele olhar a igreja, olhar nas mãos dele, ele vai dizer: valeu a pena. Não, se eu fosse você, eu voava. Quando ele olhar para você lá e dizer: o preço do meu sangue valeu a alma dele, valeu a vida dele. Oh, aleluia! Gente de toda raça, de toda tribo, de toda nação chegando lá. E eu fico feliz porque a igreja, irmãos,
Vou falar um negócio chique com vocês aqui, vocês já devem ter escutado, mas não tem problema falar. Eu agora estou repetindo pregação, porque vocês repetem hino. Não tem problema repetir pregação, não. No livro de Gênesis, lá no capítulo 22, ali você lembra que o Abraão levou o Isaac para ser sacrificado, sim ou não? Quando ele levantou o cutelo para matar o Isaac, você lembra o que o anjo do Senhor falou com ele? Não faça tal, porque o Senhor descobriu que você o ama. Quando ele olhou para trás, tinha um cordeiro amarrado nos 2 chifres, não é assim? Amém, irmãos? Ele pega aquele cordeiro e o cordeiro morreu no lugar de quantas pessoas ali? Hein? No lugar de uma, só no lugar do Isaac. Em Êxodo capítulo 12 diz que o Senhor falou: Moisés, mata um cordeiro, passa o sangue nos umbrais das portas da casa. A casa que tiver a marca não vai morrer, o primogênito não vai morrer. Em Gênesis 22, o cordeiro morreu no lugar de uma pessoa. Em Êxodo 12, o cordeiro morreu no lugar de uma família. Em Isaías 53, o cordeiro morreu no lugar de uma nação. Mas no livro de Apocalipse, capítulo 5:10, disse que o João estava chorando. Capítulo 5:9, disse assim: não tem ninguém que pode abrir o livro. Aí alguém bradou e disse assim: João, para de chorar, porque está chegando um aí que pode abrir o livro, porque com o sangue dele, ele comprou gente de toda raça, de toda língua, de toda tribo, de toda nação. Então, o sangue de Jesus não morreu no lugar de um, o sangue de Jesus morreu no lugar do mundo todo. Todos aqueles que aceitarem o sacrifício do seu sangue têm o direito do céu. Diga para alguém que está do seu lado, da sua direita e esquerda, e diga assim: eu quero te encontrar no céu. Porque pelo sangue da cruz, me dá um sol de cruz. Você sabe por que você está aqui? Eu sei que você não é da Assembleia, mas deve ter uns desviadinhos da Assembleia aqui. Não levanta a mão não. Eu sou desviado da Batista. Fui para Batista, eu tinha uns 10 anos. Mas você sabe esse aqui, ó. O de cruz se erigiu. Tem um monte de assembleano aí. Dela um dia fugiu. Como que? Como emblema de vergonha e dor. Mas contempla esta cruz. Olha o tanto de mãos levantadas. Porque nela Jesus fez o quê? Deu a vida por mim, pecador. O mais alto que você puder, lá na galeria também. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Então o capítulo, para eu terminar, porque eu não realmente tenho um versículo que não está na Bíblia não, mas pode pôr no rodapé. É bem-aventurado que fala pouco, que ele será chamado para falar outra vez. A gente fala cada coisa, né? No capítulo 53 eu tenho uma cruz. Aleluia. No capítulo 53 eu tenho um Messias sofredor. Mas agora coloca o 54:1. Em sequência do sofredor da cruz, que morre e ressuscita, eu tenho uma promessa. Regozijem-se, ó estéril. Você que nunca teve um filho, começa a gritar de alegria. Presta atenção que é antes de ter o filho.
Você que nunca teve, começa a gritar e comemorar. Aleluia. Gritos de alegria e de júbilo. Você que nunca esteve de trabalho de parto, porque te prepara, porque muitos são os filhos da mulher abandonada, mais do que os daquela que tem marido, diz o Senhor. Quem tinha a promessa era Israel, de ter muito filho. Mas o Senhor agora da cruz do Isaías 53 está dizendo: vai aparecer uma outra que é estéril, os gentios. Só que ela pode comemorar, porque vai ter mais menino do que os judeus. A igreja do Senhor já... Opa! Quem pegou? Não tem agora, mas o Cordeiro morreu, ressuscitou, vai fundar ela no Calvário, vai inaugurar ela no Pentecostes. Se tem um negócio, ela vai crescer. E tem um negócio, hein? Pode ampliar a tenda. Não, irmão, a igreja, Deus não quer quantidade, irmão, só quer qualidade. Não vem com essa história, não. Deus quer os dois, qualidade e quantidade. Eu quero que a minha casa encha. Ainda apareceu lá alguém e falou: pode convidar mais, que ainda há lugar. Meu filho, como é que você quer crescer se você não estende as cortinas? Só que não pode só estender cortina, tem que fincar estaca. Porque se estender muita cortina e não tiver estaca, o negócio cai na hora do vento. Então você amplia a tenda e firma as estacas aqui, na palavra. Eu posso flexibilizar os métodos, mas eu não posso mudar o conteúdo. A mensagem da cruz precisa continuar a ser mensagem da cruz. Quem perdoa pecado é o sangue de Jesus. Não é sal grosso, não é folha de arruda, não é óleo de Israel, não é água do Rio Jordão. Aqui é o sangue de Jesus que purifica pecado. Te prepara para crescer. Aí o versículo 2 diz: amplia o lugar da tua tenda e as cortinas da tua habitação se estendam. Não empeçais, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Agora o versículo 3 diz: porque estenderá para a direita e para a esquerda. Direita, para um lado e para o outro. E tem um detalhe: os teus descendentes desapossarão as nações e estabelecerão nas suas cidades abandonadas. Porque Deus nos chamou para restaurar, Deus nos chamou para ampliar. Eu tenho uma visão de reino, meu negócio é reino, é ir longe. Uma vez minha cabeça bateu no teto, no lugar que eu estava, não dava para mim mais um pouquinho. Aí Deus falou: fica tranquilo. O Senhor como se diz em espanhol, me sacou para outro lugar. Aí abriu. Porque tem hora que para você crescer, Deus vai ter que tirar você da zona de conforto e levar você para a zona da fé. Quando eu abandonei meu supermercado, lembra, pastor Elan, eu tinha supermercado, mexia com vidros. Meu pai, fábrica de móveis. Meu pai era carpinteiro, meus irmãos ficaram com a carpintaria. Eu resolvi trabalhar para o carpinteiro. Aí Deus falou comigo: cuida da minha obra, eu vou cuidar da sua casa. E eu tinha 3 meninos, acho que era 14, 15 e 16, 3 filhos. E o Senhor mandou uma irmã lá em casa e falou assim: todos os teus filhos farão faculdade, porque como eu cuido dos pássaros, eu cuidarei de você. Eu me joguei nos braços de Deus e parti para esse mundo afora, fazendo missões. Venezuela, Cuba, África, e aí vai. Hoje eu mando ajuda para umas 20 frentes missionárias. Eu nunca vi tanto dinheiro que chega, irmão, de tudo quanto é lado. Você quer ver dinheiro mesmo? Foi na época da pandemia. Um ligava e falava: vou cancelar, pastor, que eu estou com medo da pandemia não entrar. No outro dia alguém ligava e falou: pastor, me dá 10 missionários que eu estou com medo de alguém parar. É desse jeito, irmão. Deus não é gente, não. Deus é Deus. O Senhor falou: todos os teus filhos farão faculdade. E eu falei: eu quero ir mais longe. Minha filha caçula é farmacêutica lá em Itaparuva, meu genro é médico veterinário, meu filho do meio é médico fez medicina em Petrópolis. Aí fez um teste lá em São Paulo, um negócio de residência, né, que ele já tinha feito residência, aí foi fazer o fellow, 4 anos, passou no Albert Einstein na primeira fase. Daí a pouco o Beneficência Portuguesa chamou ele, 2 vagas no Brasil, ele trabalha no Beneficência Portuguesa.
E eu aqui do Ipanema, na roça, com essa cara de bobo. Outro dia me ligou: papai, hoje eu sou responsável por 7 torres aqui do Beneficência. Eu falei: meu Deus do céu. Meu filho mais velho fez direito, trabalha na Procuradoria da Receita Federal em Ipatinga, tem mestrado na FGV. E quem pagou, pastor? Alguém pagou. Eu venho aqui te dizer: amplia as tuas cortinas, porque você vai até onde a sua visão espiritual der. Você será o crente que você sonhar. Não, irmão, uma vez por semana na igreja entreguei minha contribuição. Não, você vai onde a sua visão espiritual der. O seu ministério vai alcançar. Eu não estou falando em confissão positiva, eu estou falando em cantar o hino da vitória antes de encher a casa. Eu estou falando em ampliar e esperar o milagre acontecer. Entendeu, irmãos? Amém, irmão? Termino já. 8h53. Está cedo, né, irmão? Sim ou não? Aleluia. Vou terminar lhe dizendo: quando eu estava estudando esse texto e pensando no que pregar, eu descobri que o reino de Deus é de índole dinâmica. Eu fico fadigado, irmão. Tem lugar que você vai que as pessoas não reagem, né? Levanta a mão para adorar, irmão. Tem lugar que você vai, como é que as pessoas estão enxugando as lágrimas, Senhor? Fui no lugar outro dia, tinha uma moça tentando enxugar assim, ó. Mas eu fui no outro, ela não conseguiu enxugar, tinha 2 tiras assim, parecendo Todd. Seja assim, ou assim, ó. Mas você precisa se quebrantar na presença de Deus, porque o reino de Deus é de índole dinâmica. Quem é vivo se manifesta. A palavra é viva, Jesus é vivo, o Espírito Santo é vivo, o nosso Deus é vivo. A igreja Águas Vivas, dá um forte aplauso ao Senhor. A igreja viva adora. Oh glória, aleluia. Agora, irmãos, eu queria que vocês pegassem o negócio comigo aqui. O reino de Deus é de índole dinâmica. Aí eu comecei a pensar nos negócios. Olha aqui para o pastor. Eu comecei a pensar nos negócios. Imagina, eu queria ter mandado para o pastor Elan para ele mandar para o pessoal da mídia. Imagina uma lagoa. Pensa assim comigo, uma lagoa com suas águas bem tranquilas, assim. Imagina assim. Imagina cair uma pedra no meio dessa água, assim, ó. Quando essa pedra cai, o que ela forma? Pequenas ondas, não é verdade? Assim, ó. E vai, não é? Aí o que eu comecei a pensar? Até onde essas ondas vão? Olha só aqui para mim. Eu imagino que elas vão de acordo com o peso da pedra que caiu. Quanto mais pesado, mais longe ela vai. Dá para calcular, você sendo esta pedra, imaginar, nesse mundo que Deus criou, o Senhor vai te dizer: eu vou te jogar, e a minha presença em você. Tem alguém pegando isso não? Você influenciando, eu não sei onde você vai chegar, mas que Deus vai te levar longe e vai. Aí eu comecei a pensar, pastor Elan, deixa eu te falar aqui rapidamente. Esse lugar que a pedra vai cair, eu chamaria de epicentro. Não tem aquele negócio do epicentro de terremoto, né? É onde começa. O epicentro é o lugar que a pedra cai. Aí eu comecei a pensar no nascimento de Jesus. Escuta só. O anjo apareceu, falou com Isabel, falou com Zacarias e falou com Maria. Ó, o Espírito do Senhor descerá sobre você. Quem que vai descer sobre Maria? O Espírito Santo. E aquele que vai nascer de você será o quê? Cheio do Espírito Santo. Então agora, ó, olha aqui para minha mão, para você ir contando. Eu tenho Jesus, a semente divina, no ventre de Maria, cheio do Espírito Santo. O texto diz que Maria também foi cheia do Espírito Santo. Primeira onda. Jesus, Maria. Aí o texto diz, falou assim, a Maria falou assim: eu vou lá na casa da minha prima Isabel fazer uma visita a ela. Não tem isso na Bíblia, irmão? Sim ou não? Naquela época tinha ultrassom? Não tinha esses aparelhos aí de coisa, não?
Tinha não, né? Quando nascia o menino, eles falavam, será que vai ser menino homem ou menina mulher? Não tinha assim esse negócio? Você lembra? É menino homem ou menina mulher? Maria sabia quem estava no ventre dele, ou alguém sabia que a Maria estava grávida, sim ou não? Foi o anjo que falou com ela. Ninguém sabia. A prima dela está com 6 meses de gravidez, e ela recebeu a semente que é Jesus, está cheia do Espírito Santo. A Maria está cheia do Espírito Santo. Vai visitar Isabel. Quando ela chega lá na casa da Isabel, meninas, eu vou imaginando, quando ela pisou no terreiro da casa da Isabel, ao João. Eu acho que é por isso que tem uns crentes que ficam assim. Eu acho que é da igreja do João. Essa menina aqui tem hora que fica assim. É da igreja do João Batista. O João fez isso ou não fez, irmão? A Bíblia diz que ele saltou no ventre da Isabel. Agora acompanhe comigo. Jesus está cheio, a Maria está cheia, chegou na casa de Isabel, o João ficou cheio. O texto no versículo seguinte diz que a Isabel foi cheia. Daí a pouco o texto diz que o Zacarias também foi cheio, o pai de João Batista. Daí a pouco diz que o Simeão também está cheio. Daí a pouco diz que a Ana, a velhinha, está cheia. Daí a pouco o Pentecoste, Atos 2, está todo mundo cheio. Pode aplaudir. Porque, ó, é desse jeito. A pedra caiu aqui e foi, ó, Maria, João, Isabel, Zacarias, Simeão, Ana. Atos 2, o Espírito Santo desceu. Tinha quase 120. Daí a pouco convertia 2.000 almas, 3.000 almas, 5.000 e o negócio ia. Daí a pouco em Atos 9:31, aquela região tudo já tinha a presença de Deus. Aí daí a pouco Paulo vai perseguir a igreja lá em Damasco. De repente o Senhor encontra com ele. O Ananias foi lá e diz a Bíblia que ele ficou também cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz em Atos 8 que o Filipe está cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz em Atos capítulo de número 10 que o Espírito Santo caiu na casa de Cornélio. E daí a pouco foi caindo. E eu queria que colocasse o livro de Atos, capítulo 1, versículo 1, e Atos 28, 31, e eu vou fechar a Bíblia para você achar que eu vou parar, e não sei o que, e tal. Atos 1 e 1, e depois Atos 28, 31. Quem está feliz, diga glória a Deus. Atos 1 e 1. No meu livro anterior, Teófilo, eu escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e ensinar. Deixa só até aí. Diga assim comigo, Jesus começou. A obra da redenção Jesus começou e terminou. Agora a obra da evangelização Jesus só começou. E ele falou, vocês vão para a cidade de Jerusalém até que vocês sejam cheios do Espírito Santo, para vocês continuar o que eu comecei. Agora Atos 28, 30 e 31. Atos 28, 30 e 31. O 28 diz assim, 30, versículo 30 e versículo 31. Atos 28, 30 e 31. Pois 2 anos inteiros Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia todos quantos iam vê-lo. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo abertamente, sem impedimento algum. Ponto. Deixa aí. O Novo Testamento tem 27 livros: Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas e Apocalipse. Todos esses livros, menos Tiago e menos o livro de Atos, está faltando um negócio ali que tem nos outros 25. Sabe o que está faltando no livro de Atos? A palavra amém. O livro de Atos não tem a palavra amém. Sabe por quê? O livro de Atos é o livro da história da igreja. E a história da igreja não terminou em Atos 28, 31. Esse culto aqui esta noite é mais um versículo para o livro da história da igreja. Fica de pé comigo adorando. O livro de Atos é o livro da história. E a história da igreja não terminou. Você é uma pedra no lago. Você é uma pedra no lago. Você é uma pedra no lago. A onda vai, a onda vai. Senhor, eu te louvo esta noite. Eu te agradeço pela tua presença. A mensagem está dada, o recado está dado, Pai. E eu glorifico o teu nome. Que esta igreja seja cheia da presença do Cordeiro, para ela ir com as suas ondas
e ultrapassar os limites de Caratinga, de Minas, do Brasil e além fronteiras. Eu oro e abençoo no nome de Jesus. Amém.